Como combinado, estou aqui novamente. Dando seguimento no que como eu havia falado para vocês, na situação dos cortiços, por exemplo, o que eu acho muito interessante nesse contexto é que a gente possa observar a diferença de um cortiço para uma favela. O que é um cortiço, na verdade? Um cortiço, ele tem as mesmas características da favela em relação à precariedade do cômodo da casa, no caso, em relação ao número de habitantes por cômodo também, por estrutura de casa, no caso por unidade familiar, no caso várias pessoas coexistindo dentro do mesmo espaço, mas a grande diferença é, uma favela ela é construída em áreas irregulares, e um cortiço geralmente são prédios mais antigos, no caso regulares, né, que a pessoa que mora ali, o dono do prédio entende-se que ele paga IPTU ou não, né, mas deveria pagar, mas enfim, encontra-se na parte urbana central, ou em bairros mais afastados, mas morando em prédios. Esses prédios, claro, eles podem ter, às vezes, alguma ligação de luz de forma regular ou irregular, um saneamento básico também regular ou irregular, mas a grande diferença é, uma favela ela está construída em áreas irregulares. Você não tem uma regularidade naquela área, como eu falei para vocês, eles vão invadir, as pessoas tendem a invadir territórios, no caso. E o cortiço não, o cortiço nesse aspecto, ele normalmente são edifícios mais degradados, mais antigos. Até se você puder dar uma lida na página 55, isso que eu estou falando para você vai estar exposto de forma textual para você. Porém, o mais interessante desse contexto está na página 56, quando você para analisar o gráfico que mostra o déficit de moradias nas macro-regiões brasileiras, nas grandes regiões brasileiras. E por questões lógicas, nós podemos observar que a região sudeste, que é onde nós estamos nesse momento, ela apresenta o maior déficit de moradias, no caso, a déficit habitacional. E por que isso, galera? Por que a nossa região apresenta hoje uma maior problemática em relação à parte habitacional? Você consegue entender ou imaginar o porquê que nós temos essa característica? Caso você não tenha pegado ainda a sacada da coisa, eu vou dar algumas dicas para você entender isso melhor. Nós estamos na região mais urbanizada do Brasil, então olha só, a região sudeste, ela apresenta a maior parte de grande urbanização. A região sudeste é um grande polo industrial, no caso, então temos muitas indústrias, no caso cidades, né? Outro fator interessante também da região sudeste, para você poder se atentar, a densidade demográfica. Olha que interessante. Se existem muitas pessoas dentro da região sudeste, eu já expliquei para vocês que a sociedade é formada por diferenças sociais, inclusive, uma pequena parcela da sociedade tem acesso a uma grande quantia em dinheiro. Uma grande parcela da sociedade, por exemplo, tem acesso a uma pequena quantia em dinheiro. Você, por exemplo, você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, você faz parte de uma pequena parcela da sociedade. Não estou falando que você tem acesso a uma grande quantia de dinheiro ou não também, mas só para você entender esse processo de densidade demográfica. O Colégio Mestre, ele tem quantas salas de sexto ano? Até onde você sabe, até onde eu sei, uma única sala de sexto ano. Um colégio, sei lá, Maria Francisca, por exemplo, ou o Colégio Valfrido, colégios municipais, eles apresentam o maior número de salas por anos, no caso. Então, vamos supor, o sétimo ano tem de 3 a 4 salas, por exemplo, um oitavo ano também, um sexto ano também. E por que o mestre só tem uma única sala de sexto ano? Por que não tem mais gente no sexto ano? Simples, porque nesse momento você faz parte de uma pequena parcela da sociedade que tem acesso à educação numa escola particular. Seja por vários fatores, por exemplo, talvez por questões financeiras, porque nem todo o Brasil, nem todo mundo de São Sebastião, por exemplo, tem condições de pagar a mensalidade do Colégio Mestre, ou sei lá, porque os seus pais têm algum acordo com a coordenação da escola, de prestação de serviço, ou N coisas. O que nem todo mundo de São Sebastião também consegue fazer com o Colégio Mestre. Ou então, por exemplo, seus pais acreditam na filosofia da escola, etc. e tal. Enfim, fatores particulares que só vocês podem saber e que não tem como externar aqui para todo mundo. Mas vocês entendem que, nesse exato momento, vocês fazem parte de uma pequena parcela social que tem acesso à educação. Por exemplo, grande parte do país, nesse momento, não está tendo aula, mas vocês estão tendo aula. Então, olha como vocês são uma pequeníssima parcela da sociedade. Então, o que nós entendemos? Que não existe gente o suficiente? Existe pessoas o bastante. O que não existe são situações
sociais que enquadram todos dentro do mesmo contexto. Então, nesse sistema, como é que a sociedade funciona? Ela funciona da seguinte forma. Uma pequena parte dela tem acesso a uma quantia financeira mais elevada, por exemplo, ou no caso, vamos dizer, oportunidades diferenciadas, e uma grande parcela da sociedade, no caso da região sudeste, que é densamente povoada, uma grande parcela da sociedade tem acesso ao que todo mundo tem acesso, então ao mais simples, ao mais fácil, ao mais acessível no caso. Assim como, por exemplo, nós podemos observar o contexto do próximo tópico, que é a segregação socioespacial. Segregação é separação, no caso, essa diferença que existe, a diferença socioespacial. Aqui na página 56, nós temos uma imagem bem interessante para ser contextualizada. Observe na sua apostila. Você consegue ver nitidamente uma construção de favela, por exemplo, do lado de prédios bonitos, por exemplo. Acredito eu que a imagem seja da favela de Heliópolis, no condomínio de Alphaville. Isso quer dizer o quê? Um condomínio de alto padrão, morando do lado, o que divide eles, na verdade, apenas um muro, grosseiramente falando, né? O que divide a favela das pessoas com alto poder aquisitivo é apenas um muro. Então, olha que legal, que interessante para ser analisado. Pessoas que têm diferenças sociais gigantescas, separadas apenas por um muro. É aquilo que eu falei em relação a você e ao restante da sociedade sebastianense nesse momento. Você faz parte de uma pequena parcela da sociedade. Por quê? Porque grande parte da sociedade não está tendo acesso à educação que você está tendo. Beleza. Só para você analisar ainda o contexto de densidade demográfica, por exemplo. Imagina você que dentro desses condomínios, por exemplo, as casas, se fosse fazer uma diferença entre um cálculo de densidade demográfica, você teria pelo menos 3 cômodos por cada um habitante da casa. Ao contrário da favela, que você tem o quê? 3 famílias para cada um cômodo, mais ou menos. Então, olha que diferença interessante. Uma casa em Alphaville, por exemplo, do lado dessa favela, tem um espaço físico que dentro da favela caberiam pelo menos 10 famílias ou até mais, dependendo da situação, analisando do ponto de vista de densidade demográfica. Você consegue perceber isso? Então, muito dinheiro no caso, do lado de pessoas com pouquíssimo dinheiro. E a única divisão é um muro simples. Um pequeno muro que divide essas duas realidades e coexistindo quase que dentro do mesmo espaço. A única diferença, como eu disse para vocês, é um muro. É um outro problema seríssimo que nós temos em relação ao crescimento urbano, porque, como eu falei para vocês, se eu dobrar a população de São Sebastião, o que vai acontecer com São Sebastião? Um colapso, porque nós não temos estrutura para tanta gente dentro do mesmo espaço. Porém, essa dobra populacional não quer dizer que estarão todos dentro do mesmo patamar financeiro. Então, de repente, o que nós podemos criar aqui? Uma situação de segregação que vai acabar acontecendo naturalmente. Vocês conseguem compreender esse processo do que é a segregação, dessa separação que acontece em grandes centros urbanos devido ao grande número de pessoas que tem, onde uma grande parcela da sociedade tem acesso a bens financeiros maiores e, por consequência, melhor infraestrutura, melhor educação, melhor medicina, enfim, N situações melhores as quais o seu dinheiro pode comprar ou, no caso, pode colocá-lo numa situação mais confortável. Ao contrário de uma pequena parcela da sociedade, de uma grande parcela da sociedade que tem que lidar com aquilo que lhe é acessível, aquilo que o município tem condições de manter, como disse para vocês em relação à escola, saúde, infraestrutura, segurança, N fatores, por exemplo. E agora vou parar novamente, já volto.